Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos para estudar a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o título de nosso estudo de hoje é Obediência, o fruto da fé. E vamos aqui ler alguns capítulos, alguns versículos para que nós possamos entender, aprender sobre a salvação por meio da justiça de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, nós somos justificados por Cristo Jesus. Algumas passagens de Romanos nos dão uma clareza de entendimento sobre esse assunto e vamos ler alguns desses versículos. Romanos, no capítulo 3, do verso 27 ao 31, a palavra do Senhor assim nos diz. Verso 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. O homem não é justificado pelas suas obras. Ele é justificado pela fé. A justificação pela fé. É óbvio que nós precisamos entender que uma vida salva em Cristo Jesus, uma vida transformada em Cristo Jesus, ela apresenta boas obras. Não para ser salvos, mas como eu posso dizer, ela vem como natural, de uma vida transformada por Cristo Jesus. Continuando a leitura. Independentemente das obras da lei, nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, eram guardadas as leis de Deus, as santas leis de Deus, assim como Paulo dizia e está na palavra do Senhor, para sermos salvos. A obediência é um reflexo de uma vida transformada em Cristo Jesus. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz separação entre classes, entre nações. Deus não faz separação de pessoas. Ele é um Deus justo que ama a todos. Sim, também dos gentios. Verso 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Verso 31, ele fecha aqui essa parte do estudo, e o título aqui começando no 21 é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas a justificação pela fé, a salvação pela graça, ela não anula a lei de Deus. O exemplo o verso 31 nos dá uma importante informação. Anulamos, pois, a lei pela fé? Aqui Paulo faz uma pergunta. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma pergunta e responde: não, de maneira nenhuma anulamos a lei pela fé. Antes, confirmamos a lei. Então, a lei ela é confirmada. Antes, ela é confirmada. Mas nós somos salvos e justificados pela fé em Cristo Jesus. Vamos ler aqui mais alguns versículos, agora no capítulo 6 ainda de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, no verso 15, assim diz a palavra do Senhor. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça?
De modo nenhum. 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O pecado, ele sempre nos traz a morte. E a obediência a Deus, a obediência à sua lei, a obediência à palavra do Senhor, nós temos vida eterna. Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, ou seja, no passado, quando nós não conhecíamos ao Senhor, quando nós não conhecíamos a Cristo, a graça salvífica de Deus, nós vivemos outrora escravos do pecado. Agora, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo o sacrifício de Cristo, somos justificados e libertos da escravidão do pecado. Amém? Contudo, vieste a obedecer de coração. A obediência, ela vem do coração. E nós não obedecemos para sermos salvos. Porque aí seríamos egoístas. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque amamos a Cristo, amamos a Deus, amamos a sua graça. A forma de doutrina a que fostes entregues. Verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso aqui é bênção. Outrora nós vivemos na escravidão do pecado, mas quando conhecemos a Cristo, nos libertamos da escravidão do pecado. Ainda em Romanos, no capítulo 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, para quem não há condenação? Para quem está em Cristo. Para quem crê em Cristo e o obedece. Crê na graça pela fé e obedece ao Senhor. Tem aqui, nenhuma condenação há. Mesmo se eventualmente sucumbirmos ao pecado, em Cristo não estamos mais sobre a condenação do antigo domínio, porque agora pertencemos a Cristo. Amados, nós podemos viver uma vida distante do pecado. Nós podemos viver uma vida de novidade com Cristo Jesus, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós fomos livres, nós fomos libertos da lei do pecado, da lei da morte, com o sacrifício de Cristo Jesus. Em Cristo fomos justificados, e justificados pela fé, e pela fé em Cristo Jesus. A doutrina, amados, da justificação pela fé é uma bênção, quando nós a compreendemos de um todo. O que esses versos, dos quais eu li, ensinam sobre a salvação? Somente por meio da justiça de Cristo. Somos justificados, e nós percebemos nesses versículos que nós lemos, somos justificados pelo quê? Somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo, que nos justifica e nos dá poder para obedecer e para assim vencer o pecado. Não podemos dizer que não podemos vencer o pecado. Poderemos, amados, não por nós mesmos, mas em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado. Amém? Um novo vento soprava na igreja cristã nos dias de Lutero. Dezenas de milhares de pessoas foram ensinadas a desviar o olhar do seu eu pecaminoso e olhar
para Jesus. Devemos deixar de olhar para nós mesmos, para o nosso eu, para o nosso ego, para o nosso orgulho, mas olharmos para Cristo Jesus. Olhando para si mesmas e para o que eram essas pessoas viviam apenas razões para desencorajamento. E isso pode acontecer também, amados, conosco. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós ficamos desencorajados. Porque nós não temos força em nós mesmos. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Então a teologia pregada por aí, teologia coach, que diz que nós mesmos, em a teologia de autoajuda, que nós temos algo dentro de nós que podemos vencer. Nós não temos, amados, nada dentro de nós que podemos vencer. Somente o Espírito Santo, somente Cristo Jesus pode nos ajudar para vencermos as tentações dessa vida. Que crentes não sente isso. Que crente não sente isso? Por isso precisamos olhar para quem? Olharmos para Jesus, quebrantar o nosso eu, abrir os nossos corações e deixar sentir o poder do Espírito Santo em nossas vidas. A graça nos transforma e nós estamos transformados pela graça. Antes, nós não conseguimos obedecer. Por nós mesmos, nós não conseguimos obedecer. Mas quando nós somos alcançados pela graça, quando nós abrimos nossos corações e deixamos a graça nos atingir, nós somos transformados. John Wesley participou de uma reunião dos morávios em Londres e ficou ali maravilhado ao ouvir a introdução de Lutero à leitura de Romanos. O livro de Romanos é um livro especial. É um livro que abre os nossos olhos para muitas coisas, amados. Ali entendeu o Evangelho e ele se sentiu estranhamente atraído pelo Cristo que havia dado a vida por ele. Assim como John Wesley ficou maravilhado, nós devemos ficar maravilhados com esse Cristo que deixou as cortes celestiais e veio na terra como um homem, vivendo a nossa natureza, vivendo e carregando sobre si o nosso pecado, para nos dar vida e para nos dar vida eterna. Exclamou John Wesley: senti que confiava em Cristo e em Cristo somente para a salvação. E me foi dada a certeza de que Ele havia tirado meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele fez uma expiação completa para nos dar vida, para nos dar uma vida transformada e para nos dar salvação. Vamos ler 1 Pedro, e aqui nós vamos ver algumas verdades vitais, dessas passagens que revelam sobre a vida cristã. Uma revelação vital para viver-se uma vida cristã plena. No livro de 1 Pedro, é lá pertinho de Apocalipse, 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, no verso 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. O que é o genuíno leite espiritual?
A palavra de Deus foi retratada anteriormente como a semente que produz novo nascimento espiritual. Aqui é comparada ao leite, que gera crescimento espiritual. Nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor em nossas vidas, deixar ela nos transformar. Ainda em 2 Pedro 3,18, a palavra do Senhor, a palavra revelada, assim nos diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo o injusto. Quem é o justo? Cristo Jesus. Nós somos os injustos, os pecadores, que merecíamos morrer, mas Cristo Jesus nos deu vida, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Por termos essa palavra em nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o livro de Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, no verso 10. Assim diz a palavra do Senhor, no verso 10 de Colossenses, capítulo 1. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo a cada dia, passo a passo, no conhecimento da palavra do Senhor, no conhecimento de Deus, na intimidade com o Senhor. Nós devemos buscar, amados, intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida transformada pelo Espírito Santo. Vamos para o livro de Efésios. Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, no verso 18 ao 24. O verso 18, assim nos diz: obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Todo o mal está na dureza do nosso coração, de abrirmos os nossos corações, de abrirmos as nossas vidas, entregar ela integralmente ao Senhor. Verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se integraram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Uma vida longe de Cristo, uma vida distante do Senhor, nos leva a cometer vários tipos de impureza, vários tipos de erros, vários tipos de pecados que destroem as nossas vidas. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Verso 21. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Verso 22. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, deixarmos o velho homem para trás e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida transformada por Cristo, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Verso 24. E vos revistais do novo homem. Nós possamos nos revestir do novo homem, deixar o velho homem para trás e vivermos uma vida em novidade com o Senhor Jesus. Uma vida transformada. Uma vida em que as pessoas olhem para cada um de nós e perceba em cada um de nós Cristo em nossas vidas.
criados segundo Deus, em justiça e retidão, e procedentes da verdade, procedentes das Sagradas Escrituras. Agora, que verdades vitais essas passagens revelam sobre a vida cristã? A vida cristã é de conhecer mais a Cristo e sua palavra, e crescimento na palavra do Senhor, crescimento numa vida espiritual plena, de uma vida vivida aos pés de Cristo, uma vida transformada por Cristo. Então, é vital que nós possamos entender e conhecer mais a Cristo, ter intimidade com o Senhor Jesus, conhecer mais da sua palavra. Os reformadores estudaram a palavra sistematicamente para descobrir mais verdades. Os reformadores buscaram sistematicamente estudar a palavra do Senhor para buscar, para entender, para descobrir mais verdades das Sagradas Escrituras. Não contentes com o estado das coisas, nem com uma experiência religiosa rígida, com pouco ou nenhum crescimento, mas eles ansiavam em conhecer mais a Cristo. Eles ansiavam, os reformadores ansiavam a conhecer mais esse Cristo que na cruz do Calvário morreu por mim e por você. Na Idade Média, muitos fiéis à Bíblia pagaram um preço alto por seu compromisso. Muitos foram torturados, muitos foram lançados na fogueira, muitos foram queimados, mas eles tinham a palavra de Deus como a palavra de vida eterna. Foram torturados, foram presos, foram exilados, foram executados, foram queimados em praça pública pela palavra. Suas propriedades foram confiscadas, suas casas queimadas, suas terras devastadas e suas famílias foram perseguidas. Isso que sofreram esses homens, esses reformadores. E nós precisamos dar continuidade à reforma. Quando foram expulsos de suas casas, buscavam uma cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Quando foram torturados, abençoaram seus algozes, e quando definharam nas masmorras escuras e úmidas, reivindicaram as promessas de Deus de um futuro mais brilhante. Eles não viviam apenas essa vida aqui nessa terra. Eles tinham um alvo maior, que era o céu. Eles tinham o alvo maior, que era a nova Jerusalém, que era a nova terra, que descerá dos céus, adornada. Os santos descerá do céu. Amados, eles viviam essa verdade. Embora o corpo estivesse preso, eram livres em Cristo Jesus. Enquanto os seus corpos eram queimados, enquanto os seus corpos eram dilacerados, eles eram livres, eles eram libertos em Cristo Jesus. Livres na verdade da palavra. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos nos apegar a essa verdade, a palavra do Senhor. Hoje nós temos ela livres em nossas mãos para estudá-la. Nós precisamos aproveitar o tempo e estudar a palavra do Senhor. Muitos reformadores não tiveram como estudar a palavra, mas eles, nos momentos que tinha, no meio das dificuldades, eles estudavam a palavra do Senhor, em meio à perseguição. Hoje nós temos tempo. Hoje nós temos a tranquilidade de estudarmos livremente
as Sagradas Escrituras. Em breve se acenderá a perseguição, se levantará a perseguição. As igrejas serão fechadas, as Bíblias, a carta de amor será proibida e nós não podemos mais lê-las. Temos que aproveitar agora o momento de estudarmos a palavra do Senhor, nos apegarmos à palavra de Deus, livres na esperança do breve retorno de Cristo Jesus, que Ele voltará nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Amados, nós possamos deixar o Espírito Santo tomar a nossa mente. Agora, quando você olha para si mesmo, quando eu olho para mim mesmo, não vejo esperança nenhuma de salvação. Não há esperança nenhuma de salvação quando eu olho para mim mesmo. Mas quando eu olho para Cristo Jesus, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para a graça do Senhor Jesus, eu vejo que é impossível eu me perder. Somos salvos pela graça, mas a graça também, ela requer obediência. Que sejamos obedientes às leis do Eterno. Que sejamos obedientes à lei do nosso Deus. Que possamos, todos os dias de nossas vidas, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, com poder e grande glória nas nuvens do céu, para buscar a sua igreja, que possamos visitá-lo todos os dias no Getsêmani, que possamos visitar a Cristo todos os dias na cruz. Eu quero dizer, conhecermos a trajetória de Cristo aqui na terra. Eu quero dizer, nós buscarmos o poder do Espírito Santo, saber e entender o que Ele passou no Getsêmani, o que Ele passou na cruz do Calvário, por mim e por sua vida. Ele nos quer dar vida, e vida em abundância. Ele nos quer dar vida eterna. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que a paz de Cristo, que o poder do Espírito Santo toma a nossa mente e os nossos corações. Que possamos seguir em frente, em obediência à palavra do Senhor. Amém.